Concordância verbal. O que nos diz a regra geral? O verbo sempre concorda com o sujeito a que ele se refere. Até aí, tranquilo, tudo bem. As regras especiais são essas que nós vamos trabalhar. São essas que provocam certas confusões. Vejamos. Pela regra geral, nós temos o quê? Eu cheguei. O verbo vai concordar o quê? Com o sujeito a que ele se refere. Tu chegaste. Chegaste, o verbo está exatamente na pessoa, no tempo do sujeito. O rapaz chegou. O verbo concorda com o termo a que ele se refere, o rapaz. Os rapazes chegaram. Então passa para o plural. Se o núcleo do sujeito está no plural, consequentemente o verbo também vai para o plural. Bom, o que acabamos de ver é a regra geral de concordância verbal. Mas há uma série de exceções, são as chamadas regras especiais. E nós vamos ver a partir de agora, cada uma delas, como funcionam. Casos especiais de concordância verbal. Ou seja, as regras especiais. Vamos ver. Sujeito simples. Sujeito formado por palavra coletiva. Sujeito formado por coletivo no singular, que tem que ser, obviamente o verbo vai ficar também no singular. Uma coleção nova chegou à livraria. Uma coleção nova é o sujeito da oração. A palavra coleção é coletivo. O verbo vai concordar com coleção, que é coletivo e está no singular. Observação. Quando o coletivo for acompanhado de um determinante no plural, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Vamos ver. Sujeito formado por expressão partitiva, a maioria de, a maior parte de, grande parte de. Quando isso ocorrer, expressão partitiva mais um determinante no plural, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Vamos ver os exemplos. A maioria dos eleitores não compareceu. A maioria dos eleitores não compareceram. As duas formas estão corretas? Perfeitamente. O primeiro verbo, compareceu no singular, ele está concordando com a partícula, maioria, que está no singular. No segundo caso, compareceram, está concordando com o núcleo do sujeito, eleitores. Então, a maioria compareceu, os eleitores compareceram. Sujeito formado por expressão de quantidade aproximada, perto de, cerca de, mais de. Como é que fica a concordância? Expressão de quantidade aproximada, concorda com o numeral. Lembram-se que nós vimos a relação determinante e determinado. O numeral é determinante do substantivo, que será o núcleo do sujeito. Mas, nesse caso, o verbo vai concordar com o determinante, que é o numeral. Cerca de 10 carros foram vendidos. O numeral aqui é 10. Consequentemente, o verbo vai concordar com ele. Mais de um jogador foi expulso. O numeral aqui é 1. Consequentemente, o verbo fica no singular. Sujeito formado por número percentual ou por número fracionário. Número percentual ou fracionário. O verbo concorda também com o numeral. 20% dos operários são acidentados diariamente. 20%, o verbo está no plural. 1/3, o verbo fica no singular. 1/3 fica, 20% são. Observação. A tendência atual é o verbo concordar com a expressão a que se refere. Então, nós temos o caso, 40% da população não vota, o que na verdade deveria ser pela regra formal, 40% não votam. Então, população é o núcleo do sujeito que está no singular, o verbo está concordando com população. Sujeito formado pela expressão um dos que. Expressão um dos que seguida ou não de substantivo.
o verbo fica no singular ou pode ir para o plural. Depende da situação. Ele foi um dos alunos que mais faltou. Ele foi um dos alunos que mais faltaram. Poderia ser um ou poderia referir-se ao grupo. Ela foi uma das que mais protestou. Ela foi uma das que mais protestaram. Estão vendo? Tanto o verbo no singular quanto no plural está adequado. Sujeito formado por nomes próprios que só existem no plural. Nome próprio no plural, não precedido de artigo. O verbo fica no singular. Canudos não se rendeu. Nós temos aqui nome próprio no plural. O verbo fica no singular, visto que ideologicamente nós temos aqui apenas um elemento. Nome próprio no plural precedido de artigo. O verbo vai para o plural. Diferente da situação que vimos anteriormente, aqui o nosso nome próprio está determinado pelo artigo. Os Estados Unidos venceram a partida. Se tirássemos o artigo, o determinante daqui seria Estados Unidos venceu a partida. Nesse caso, ele está determinado pelo artigo. O verbo fica no plural. Sujeito formado por pronome indefinido ou interrogativo no plural. Vejamos, seguido de pronome pessoal, quais de nós, alguns de vós, muitos de nós. Sujeito com pronome interrogativo ou indefinido no plural, mais um pronome pessoal. O verbo pode concordar com o pronome interrogativo ou definido, ou então com o pronome pessoal. Quais de nós terão chances? Quais terão? Ou então, quais de nós teremos chance? Nós teremos. O verbo pode concordar com o pronome pessoal ou pode concordar com o pronome interrogativo. Se o pronome interrogativo ou indefinido estiver no singular, o verbo somente poderá ficar na terceira pessoa do singular. Sujeito formado pela expressão nenhum dos ou nenhuma das. Nenhum dos, nenhuma das, dentro do sujeito. O verbo fica no singular. Nenhum dos aprovados compareceu à cerimônia. No caso, o verbo concorda com a ideia. Nenhum dos. Então, o verbo fica no singular. Pronomes de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa. Vossa Senhoria leu meus relatórios? Vossa Senhoria está na terceira pessoa do singular. Vocês desejam um café? Desejam está no plural, concordando com vocês, que está na terceira pessoa do plural, vocês. Sujeito e o pronome relativo que, ou relativo quem. Pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do que, visto que esse pronome é um relativo, ele refere-se ao antecedente. Consequentemente, o verbo deverá concordar com ele. Sou eu que pago as despesas. O que está recuperando eu. Eu que pago. O verbo concorda com o antecedente do relativo. E o relativo quem? Como é que fica? Concorda com o antecedente, claro, e fica na terceira pessoa do singular, concordando com o próprio quem. Sou eu quem dou as cartas. Ou, sou eu quem dá as cartas. Pode ficar tanto no passado quanto no presente, não importa o tempo, mas ambos estão no singular. Sou eu quem dou, sou eu quem dá. Sujeito composto. Sujeito posposto ao verbo. As frases, as orações estão organizadas de forma direta, ou seja, sujeito, verbo, complemento verbal. Nesse caso, nós vamos ver o sujeito colocado após a forma verbal. Consequentemente, está burlando a ordem direta. Sujeito tem mais de um núcleo. O verbo pode concordar com o núcleo mais próximo ou com ambos. Vieram a tia e o namorado.
Sujeito composto, a tia e o namorado, o que é regra geral. Veio a tia e o namorado. No caso aqui, o verbo concorda com o que está mais próximo dele. Veio a tia e o namorado. Isso só pode acontecer se o sujeito estiver depois da forma verbal, porque se ele estiver antes, não muda absolutamente nada. Sujeito formado por núcleos sinônimos ou em gradação. Núcleos sinônimos ou em gradação. O verbo pode ficar no singular ou então ir para o plural. O medo e o temor corroíam, ou corrói, aquele homem. Por que o verbo fica no plural ou no singular? Entende os teóricos que medo e temor, isso são palavras sinônimas, consequentemente representam uma só ideia. O verbo então pode concordar com a ideia, ou pode estar no plural concordando com os dois núcleos, núcleo composto, o medo e o temor. Um mês, um ano, um século não bastavam, ou não bastava, para esquecê-la. Então nós temos aqui o quê? Uma gradação. Na disposição de gradação, o verbo pode ficar no plural ou então no singular. Sujeito composto resumido por um pronome indefinido. Tudo, nada ou ninguém. Quando tivermos uma dessas expressões, o verbo vai ficar no singular, concordando com as expressões e não com o sujeito composto. Música, festas, reuniões, tudo o aborrecia. O verbo está concordando com o indefinido tudo, e não com o sujeito composto, formado por três núcleos: músicas, festas e reuniões. Os componentes do sujeito são ligados pela conjunção ou. Quando isso ocorrer, vamos ver. Primeiro elemento mais ou mais o segundo elemento. Fica no singular se a conjunção indicar exclusão. Vai para o plural se a conjunção indicar que o verbo se refere aos dois elementos. Vamos ver. Pedro ou João ocupará a presidência. Estão vendo? O ou aqui funciona o quê? Como um elemento excludente, porque a presidência será ocupada por um ou pelo outro, não pelos dois. Cinema ou teatro eram as opções de lazer. Estão vendo? Nesse caso, cinema e teatro estão somadas. Então, o verbo fica no plural. Cinema e teatro eram as opções de lazer. Os componentes do sujeito são ligados pela conjunção nem. Quando isso acontecer, vamos ver o resultado. Primeiro elemento mais nem mais segundo elemento. O verbo fica no singular ou vai para o plural. Nem a riqueza, nem o poder o livraram da morte. Observaram? Nesse caso aqui, o nem está somando os dois elementos, os dois núcleos. Nem a riqueza, nem o poder livraram. O verbo está no plural. Nem a aluna, nem o professor suspeitou da minha atitude. Aqui a ideia que nos passa é de um ou de outro. Então o verbo fica no singular. Sujeito e a expressão um ou outro. Um ou outro, o verbo fica no singular. Um ou outro aluno resolverá essa questão, porque aqui será apenas um elemento que vai exercer a ação sobre o verbo. Um ou outro resolverá a questão. O sujeito formado pelas expressões um e outro ou nenhum nem outro. Um e outro, nenhum nem outro. O verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Depende do caso. Um e outro aluno desistiu. Um e outro aluno desistiram do vestibular. Nenhum nem outro chegou. Nenhum nem outro chegaram a tempo. Então, estão vendo? Porque aqui eu posso me referir a apenas um elemento ou a mais de um elemento. Então o verbo fica no singular ou pode ir para o plural. Os componentes do sujeito ligados por com.
Primeiro elemento mais com mais o segundo elemento. O verbo vai para o plural. O ministro com a esposa chegaram pontualmente à cerimônia. Sujeito composto, o ministro com a esposa. O verbo, obviamente, vai para o plural. Observação. O verbo pode ficar no singular quando se deseja enfatizar o primeiro elemento. Olhem só. O ministro, vírgula, com sua bonita esposa, vírgula, chegou pontualmente à cerimônia. Porque aqui eu quero dar destaque a ministro. Estão percebendo que a expressão entre vírgulas é uma expressão que foi incluída. Ela está intercalada. Consequentemente, a palavra de destaque é ministro. O verbo concorda com ele. Regência. A regência é uma parte que trata de uma relação espontânea que se estabelece entre um elemento regente e um termo regido por ele. A regência pode ser verbal ou ela pode ser nominal. Quando o termo regente é um verbo, nós dizemos que se trata de uma regência verbal, é natural. Eles necessitam de apoio. Observem, necessitam é verbo, necessitam de apoio. De apoio é um termo regido pelo verbo necessitam. Quando o termo regente é um nome, dizemos que se trata de uma regência nominal. Eles têm necessidade de apoio. Necessidade é um substantivo e é um termo regente. Consequentemente, de apoio é o termo regido por ele. Regência verbal. Alguns verbos costumam apresentar problemas de regência, uma vez que eles podem oferecer mais de um sentido. Consequentemente, muda sua transitividade. Outros, no entanto, costumam apresentar certa dificuldade, porque possuem mais de um sentido. Nesse caso, consequentemente, mais de uma regência. Regência de alguns verbos. Verbo aspirar. Quais são os sentidos dele? Sorver, respirar. Ou pode ser pretender, desejar. No primeiro caso, ele será transitivo direto. No segundo caso, transitivo indireto. Olha o exemplo. Ele aspirou muita fumaça, o que significa que ele respirou, ele sorveu muita fumaça. Consequentemente, esse complemento é um complemento direto, é um verbo transitivo direto. Mas nesse caso aqui, todas as pessoas aspiram ao sucesso. Mudou a transitividade. Esse aspirar aqui é no sentido de desejar, de querer. Consequentemente, isso aqui é um objeto indireto, porque está preposicionado. Verbo assistir. Sentido. Pode ser ver, presenciar, dar assistência ou ainda morar. No primeiro caso, ele será transitivo indireto. No segundo caso, transitivo direto. E no último caso, ele tem a forma intransitiva. Ele assistiu ao jogo na casa da sogra. Dureza, hein? Assistiu ao jogo, complemento indireto, porque está preposicionado, no sentido de assistir, de estar presente, ver. O médico assistiu o doente, com presteza. Assistiu o doente, complemento direto, assistiu no sentido de dar assistência, de observar o paciente, objeto direto. Ou ainda, naquela época, ele assistia em Goiás. Assistir aqui é verbo intransitivo, ele não pede complemento, no sentido de morar. Verbo agradar. Fazer carinho ou pode ser no sentido de satisfazer. No primeiro caso, ele será transitivo direto e no segundo, transitivo indireto. Aproximou-se e tentou agradar o filho. Está vendo? Fazer carinho. Então ele pede um complemento direto. Agradar
o filho. O aumento no preço dos combustíveis não agradou ao consumidor. Agradou ao consumidor. Transitivo indireto. Estão vendo? O complemento é preposicionado. Verbo esquecer e lembrar. Sentido, quando não pronominais e quando pronominais exigem a preposição de. No primeiro caso, quando pronominais, são transitivos diretos. No segundo caso, não pronominais, são transitivos indiretos. Esqueci o aniversário dele. Lembrei o nome dele. Esqueci-me do aniversário dele. Lembrei-me do aniversário dele. Estão vendo? No segundo caso, eles são pronominais. No primeiro caso, não são pronominais. Todas as formas estão corretas. Verbo chegar e ir. Sentido. Exigem a preposição a quando indicam lugar. Eles são verbos intransitivos. Chegou ao casamento 20 minutos atrasado. Vejam bem, ao casamento 20 minutos atrasado, isso não é um complemento verbal. Isso é uma circunstância que foi acrescida, somada à ação verbal. Isso não é complemento verbal, isso é adjunto adverbial. Foi à festa na casa dos milionários. Nesse caso aqui foi à festa. Isso é uma locução adverbial, o verbo é intransitivo, então não pede complemento. Verbo morar e residir. Exigem o adjunto adverbial com a preposição em. São verbos intransitivos. Moro na rua São Paulo. Estão vendo? Na rua São Paulo, isso é um complemento, isso é uma circunstância acrescida ao verbo. Mas não é complemento verbal, porque não exige. Residia na Avenida Afonso Pena, 9.853. Residia na Avenida Afonso Pena é o quê? Uma circunstância acrescida ao verbo, mas não é um complemento verbal, pois dois são intransitivos. Verbo custar. Sentido, exigir, acarretar trabalho, ser custoso, difícil. Eles se classificam verbos transitivos direto e indireto ou verbos transitivos indireto, na terceira pessoa do singular mais um sujeito oracional. Este trabalho custou-me sacrifícios. Estão vendo? Custou a mim sacrifícios, transitivo direto e indireto. Custou-me a acreditar na sua história. E aqui é o verbo transitivo indireto. Custou a mim acreditar em sua história. Verbo implicar. Sentido, acarretar, ter implicância. Pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Sua atitude implicará demissão. Implicará demissão. Isso aqui é um complemento direto. Implicará em quê? Demissão. O professor implicava com a aluna. Com a aluna, vocês observam que é um complemento indireto. A preposição está bem ali. Verbo informar, no sentido de avisar, comunicar, cientificar. Sentido, dar notícias. Verbo transitivo direto e indireto. Ao exemplo, a diretoria informou ao funcionário a demissão. A diretoria informou o funcionário da demissão. Estão observando? Informou ao funcionário. Complemento indireto. Informou o quê? A quem? Informou ao funcionário a demissão. Transitivo indireto e direto. Informou o funcionário da demissão. Transitivo direto. Verbo namorar. Sentido do verbo namorar, espero que todos conheçam, não é?
é um verbo transitivo direto. Olha o exemplo. Ele namora minha prima há 2 anos. Algo tendencioso na nossa linguagem coloquial dizer ele namora com a minha prima. Olha, esse é um erro. Você está tentando forçar a transitividade dele para a indireta, mas na verdade é direta. Ele namora minha prima. Então o complemento é direto e não indireto, como nós tentamos fazer. Verbo obedecer e desobedecer. Nesse sentido, eles exigem a preposição a. É um verbo transitivo indireto. No Brasil, ninguém obedece à sinalização. Estão observando? Obedecer. Obedecer a algo. Obedecer a alguém. Ninguém obedece à sinalização. A sinalização é um complemento indireto. Todos devem obedecer ao regulamento. Ao regulamento é um complemento indireto do verbo, pois está preposicionado. Verbo pagar, perdoar e agradecer. No sentido deles, quando o objeto é coisa ou quando o objeto é pessoa. No primeiro caso, ele é transitivo direto. No segundo, transitivo indireto. Paguei a conta. A conta é o quê? É um complemento direto do verbo, transitivo direto. Perdoei a agressão, transitivo direto. Agradeci o convite, transitivo direto. Pagarei ao garçom, complemento indireto do verbo. Perdoei ao meu marido, transitivo indireto. As preposições estão aqui. Agradecemos ao gerente, transitivo também direto. Estão observando? Transitividade direta, transitividade indireta. Verbo preferir. Querer antes não se usa a locução do que com este verbo. Na classificação é um verbo transitivo direto e indireto, com a preposição a. Prefiro o amor à guerra. Prefiro o amor à guerra. Vejam só, preferir a algo, preferir a alguma coisa. Vocês estão vendo que o termo está preposicionado. Prefiro ficar em casa a sair com aquele troglodita. Nós temos aqui o que? A sair é uma preposição. Consequentemente, transitivo direto e indireto. Verbo querer. No sentido de desejar ou estimar. No primeiro caso, é transitivo direto. E no segundo, transitivo indireto. Ele queria o carro a qualquer custo. Nós temos aqui o quê? Um complemento direto. Ele queria o carro. Queria o quê? O carro. Complemento direto. Quero muito bem aos meus colegas. Quero muito bem a quem? Aos meus colegas. Consequentemente, esse é um complemento indireto do verbo querer. Ele pode ser classificado como transitivo direto ou transitivo indireto. Depende. Ele queria o carro a qualquer custo. Queria o carro. Complemento indireto. Quero muito bem aos meus colegas. Quero aos meus colegas. Complemento indireto. Transitivo direto, transitivo indireto. Verbo simpatizar ou antipatizar. Exigem a preposição com e não são verbos pronominais. Transitivos indiretos. Exemplo. Nunca simpatizei com a diretora da escola. Nunca simpatizei com. Estão vendo? Esse complemento ele é preposicionado, então é um complemento indireto do verbo.
Verbo visar. O sentido de mirar, dar visto ou objetivar. No primeiro caso, ele é transitivo direto. No segundo também. E no terceiro, ele é transitivo indireto. Exemplo. Visou o alvo e atirou. Nós temos aqui complemento direto. Visou o alvo. O agente acabou visando o cheque. Visando o cheque. O cheque é complemento também direto do verbo visar. Mas aqui, as medidas visam a diminuir a inflação. Visam a diminuir. Isso aqui é preposição. O termo é preposicionado, então, objeto indireto.